Estamos trabalhando com um tema desde semana passada, o tema é coragem. E ele é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos de muita coragem para viver diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando, né? E semana passada, coragem para enfrentar os novos desafios, até porque nós vamos ter que ter a coragem, as coisas caminham de uma certa maneira, a situação tende a voltar à normalidade, como que será? Então tem uma série de coisas que nós estamos enfrentando. E semana passada foi mencionado a respeito de Josué, né? Como que Deus chega para ele ali, para ele conquistar a terra prometida, e fala com ele: agora é a sua vez. Moisés está morto, agora é a sua vez. Ele tinha vários desafios do Rio Jordão, ele tinha o desafio do povo que estava do lado de lá, ele tinha uma linha, nós ouvimos aqui que havia uma linha separatória, ele tinha que atravessar aquela linha, para depois, em atravessando aquela linha, ele pudesse realmente entrar no que era o propósito propriamente dito. Bom, isso foi semana passada. Agora nós vamos trabalhar um subtema que eu achei muito interessante também. O tema continua sendo coragem, como vocês estão vendo, mas nós vamos trabalhar medo e fuga. E aí nós vamos te dar alguns exemplos de homens que, de grande revelação aqui na Bíblia Sagrada, que enfrentaram seus medos. Aliás, eu preciso te dizer que o medo é algo assim, que é inerente à raça humana. E para que a gente possa entender isso, como tudo começou, eu preciso já ler a palavra de Deus. E para isso eu preciso que você abra comigo o livro de Gênesis, para ver onde tudo começou. Capítulo de número 2 e verso de número 15 em diante, para a glória de Deus. Aí você vai ver onde que começou tudo e por que que nós temos medo. E por que que com o medo existe a tendência de fuga. Que isso faz, e que isso é parte da natureza do homem caído. Não era assim antes, mas é preciso ler para você entender. Olha o que diz no livro de Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Já nascem as duas primeiras profissões, né? A agricultura e a polícia nasce aqui, graças a Deus. A minha profissão já nasceu aqui no verso 15. Cultivar e guardar. Verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. O resto da história você sabe. Quando a gente pula para o verso 10 do capítulo 3, ele vai dizer assim, aliás no 9, 8 melhor dizendo, 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então você já começa a entender que o medo, ele já vai permear a raça humana após a queda com o pecado original de Adão. Por que isso? Porque quando Deus chega para Adão, coloca ele no jardim do Éden, ele fala assim: você vai poder comer livremente todas as coisas, todas essas árvores. A única árvore que você não pode comer é essa aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente dessa árvore que a Eva e o Adão comeram, em desobediência à palavra de Deus. E eles passaram a conhecer o bem e o mal. Tanto é verdade que na hora que Deus vai visitá-los, porque Deus fazia isso, ele vinha no jardim do Éden e visitava ali o Adão e a Eva, para conversar, para ter um momento ali pessoal com eles. E naquele dia que eles haviam pecado, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam e ainda justificaram. Porque nós estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos do Senhor. Então o medo gera fuga. E o medo nasceu exatamente lá no jardim do Éden, quando Adão come o fruto da árvore do bem e do mal. Porque vale lembrar que antes de Adão pecar ali, porque o pecado, a situação só se consumou com Adão,
quando ele vai fazer aquele ato ali, ele vai conhecer o bem e o mal, coisa que ele não conhecia antes. E em conhecendo o bem e o mal, por exemplo, que é o medo, entra na raça humana. E aí começa a história da humanidade, com todos os medos e todas as fobias. E se tem uma geração que anda com medo, é a nossa geração. Nós vivemos debaixo de um medo que é um estado. O medo é um estado emocional, um estado afetivo, e inclusive é um instinto de defesa. Deus é tão bom que quando Ele permite, que entrou o conhecimento ali do bem e do mal, dentre tantas coisas que vieram negativas, veio o medo. Ele usa isso de forma a nos ajudar, porque se nós também não tivéssemos o medo na nossa condição pecaminosa, nós colocaríamos em risco a nossa vida toda hora. Por que nós não chegamos na beirada de um prédio alto, de uma sacada, etc? Por que não chegamos? Porque nós temos medo. E isso daí é utilizado de forma positiva por Deus em nossas vidas para nos livrar de alguns tipos de males. E porque Deus é misericórdia e graça infinita, então Ele nos ajuda nesse ponto também. É um instinto? Mas é um alerta? Contra as coisas que podem nos ameaçar. Se tem uma palavra que nos chama muita atenção, é a questão das ameaças. O nosso medo está muito ligado a isso, às ameaças. Quantos tipos de medo você tem? Todos nós temos. Tem gente que tem medo de morte, medo de morrer. E é um medo natural, às vezes a pessoa não quer morrer. Tem gente que tem medo de doença. Tem medo, nós estamos vivendo nesse tempo, medo de doença. Tem gente que tem medo de perder o emprego. Na verdade, o medo pode ser gerado por questões absolutas, concretas. Isso é fato, algo está acontecendo mesmo. Eu cheguei, tenho um diagnóstico médico, uma situação concreta, um fato. Isso gera medo. Mas tem situações abstratas também que nós vamos aprender. A possibilidade, diante dessa situação, eu posso perder o emprego. Saiu uma lista que é um estresse. É quando alguém solta lá na rádio peão, lá na fábrica, ou na empresa que tem muitas pessoas, falou assim: olha, o RH está começando a chamar algumas pessoas lá. Isso já é o bastante para todos entrarem num pavor. Você é demitido. Isso é uma situação abstrata. Isso causa temores, medos, que podem gerar uma série, inclusive, de doenças físicas e doenças emocionais. E é isso que talvez esteja acontecendo com muitos de nós. Por isso nós estamos aqui para ministrar sobre a sua vida o que a Bíblia fala sobre coragem. Coragem diante de circunstâncias que muitas vezes são agravadas. E nós não, às vezes, na maioria das vezes, nem controle sobre elas nós temos. Lembrando que nós aprendemos semana passada também, que ao contrário de que muitos pensam, o medo não é o oposto de coragem. Na verdade, a coragem, ela é como nós lidamos com o medo. Você vai ver exemplos clássicos aqui de homens que tiveram realmente um currículo maravilhoso de coragem, mas em alguns momentos da sua caminhada, eles experimentaram o medo, sim. E nós vamos ver como que eles lidaram com esse medo. Aí sim mostra como nós estamos sendo corajosos ou não diante de uma situação. Vale lembrar que quando o homem pecou, o medo entrou no homem. Outra coisa muito importante, nós temos que entender que como Deus é misericórdia e graça, Ele não nos deu um espírito de medo. No momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, automaticamente o penhor do Espírito Santo vem sobre nós. É uma coisa automática. A questão do Espírito Santo habitar no nosso coração é automática. Você entregou sua vida para Jesus, entendeu realmente aquilo que está escrito lá em Romanos 10:9. Com a sua boca você confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E no seu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A partir daí você recebe o penhor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos dá uma situação, porque quando qual que foi o propósito original da vinda de Jesus Cristo? É nos tornar de novo como aquele Adão e aquela Eva. É uma forma que Deus usou para nos transformar e nos levar de volta à situação original. Nós inclusive já observamos isso em algumas mensagens. A maneira com que Deus usou para fazer uma transformação legítima, genuína na sua vida, é a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus, é o sangue derramado.
Nós aceitamos aquilo, nós aceitamos que Jesus ressuscitou, aí nós começamos a receber aquilo que nós éramos antes. E uma das coisas que Deus nos dá é que Ele coloca em nós um espírito realmente de intrepidez e de coragem. 2 Timóteo 1,7 foi mencionado semana passada, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Interessante. Deus fez isso colocando esse espírito de fortaleza, não necessariamente, nem vai ser assim, para nos tirar do meio das pressões, das dificuldades, que inclusive muitas delas nos causam desencorajamento, mas Ele nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de coragem, como diz aqui em 2 Timóteo 1,7, para que nós pudéssemos enfrentar essa situação, e esse é o nosso desafio. Então, nós não vamos ser arrancados da posição que nós estamos. Nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para enfrentar essas situações. Outra coisa muito importante, entendam que a nossa paz não vem da ausência de medos. Por quê? Porque o mundo é feito de aflições. Nossa paz vem de saber que o mundo, mesmo cheio de desafio, já foi vencido. Mas vencido por quem? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o padrão de vencer tribulação, de vencer medo, de vencer as inseguranças do dia a dia. Ele é o nosso padrão. Aliás, Jesus Cristo é o padrão para tudo na nossa vida. Quando você estuda o Evangelho, por isso que nós pregamos o Evangelho. Na medida que você recebe o Evangelho, você recebe os ensinos do Evangelho e mostram como que Jesus viveu, o que Jesus fez por nós, e isso nos traz segurança, nos traz fortalecimento, e nós podemos vencer os desafios, até porque Ele sofreu dores terríveis e venceu. E Ele ainda ensina isso. Ali em João 16:33, o que Ele fala? Olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando Jesus fala isso, Ele falou assim, olha, fica ligado, eu e você, todos nós que passamos e pisamos aqui na terra, vamos ter aflições, vamos ter os nossos desafios, vamos ter as nossas inseguranças, faz parte da natureza. Você lembra que entrou lá no Jardim do Éden? Todos nós vamos ter, mas Jesus dá uma palavra de ordem para mim e para você nessa manhã. Ele fala assim, olha, não temas, não tenha medo. Eu, Jesus Cristo, vivendo 100% como homem, vivendo 100% como Deus aqui na terra, eu venci o mundo, eu venci a cruz, eu venci as dores. E se eu venci, você vai vencer também, e você vai vencer em meu nome. Isso é fantástico, isso é sobrenatural. Outra coisa muito, muito importante que a gente tem que entender, o medo pode ter origem em uma expectativa de um cenário futuro que nós criamos. O que chama isso? Que nome é dado isso? Ansiedade. Prisão no passado chama depressão. Prisão no futuro chama ansiedade. A diferença é essa. Agora, qual que é o que isso gera? A ansiedade, ela traz uma vivência presente sobre eventos do futuro, que muitas vezes nem necessariamente vão acontecer. Não vão acontecer. São problemas do amanhã sendo vividos hoje, e as alegrias do hoje sendo deixadas para trás. Olha que afirmação. A ansiedade é você viver os problemas de amanhã, nem certeza você tem realmente se eles vão acontecer. Um estudo feito recentemente numa universidade dos Estados Unidos mostrou que 40% das coisas que nos causam ansiedade nunca vão acontecer. Você já imaginou você levantar pela manhã e fazer uma lista das 10 coisas que te causam ansiedade e você olhar para elas ali e já eliminar 4 que nunca vão acontecer? E tem outras coisas também, ansiedade pela saúde, ansiedade pelo futuro, ansiedade de tudo quanto é coisa que acontece, quando no final das contas, aquilo que realmente nós temos que preocupar, nós não estamos preocupando, nós estamos vivendo o futuro, preocupados com o futuro, sendo que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 31 a 34, o seguinte, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vale lembrar que esse versículo aqui, para nós, talvez não tenha tanta relevância, porque hoje a coisa mais fácil que tem, você pede lá o pastor Luciano para fazer uma camisa, com 3 dias está pronto, mas roupa naquela época era dificílimo. Alimentação farta não era tão fácil assim.
Então Jesus ensinando eles, ele falou assim: olha, não andeis pois inquietos, ansiosos, preocupados, inseguros, com medo, porque com que vocês vão beber, com que vocês vão vestir, porque todas essas coisas são os pagãos, os gentios é que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas, olha o mas, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará do seu próprio mal. Se você entender essa palavra, você vai sair aqui desse momento corajoso, porque se você entender que você tem o espírito de fortaleza em você, que Deus te deu, que é o Espírito Santo, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, se você entendeu que a ansiedade não te leva a nada, só traz doença, se você realmente buscar o reino de Deus, priorizar as coisas eternas, entender o propósito de Deus, não andar ansioso, porque é atitude, fé é atitude, irmão. Se você entender e lançar isso tudo fora, com certeza você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, entendendo que no mundo nós teremos aflições. Talvez algum de vocês que estão aqui presentes, alguns nas redes sociais, estão passando por aflições, por coisas não necessariamente que vão acontecer lá do futuro, mas a Bíblia está nos dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero citar alguns exemplos práticos aqui, e bem, que dão muita força para nós entendermos por que nós precisamos realmente conhecer o que é isso, conhecer que existe o medo, e que o medo pode gerar um desejo de fuga, e em conhecendo isso, agora nós vamos começar a dar as regras, ou as possibilidades que nós temos para evitar e impedir que nós caiamos nessa cilada. Nós estamos vivendo em situações assim terríveis quanto a isso. Os profetas do caos estão aí transitando pela cidade. Eu nunca vi uma mídia tão bombástica, uma mídia que quer bater tanto em situações, levando notícias negativas aos nossos lares. Nunca vi, nunca aconteceu. A rede social bombando para tudo quanto é lado. Agora você vai entender como que você vai enfrentar isso. Primeiro exemplo prático que eu te dou é o profeta Elias. No livro de 1 Reis 19, diz o seguinte, olha só. Elias tinha acabado, presta atenção no contexto, Elias tinha acabado de estar no Monte Carmelo, e ali entrou em rota de colisão com os 850 profetas de Baal e Azerá, que eram os profetas que trabalhavam em favor de Acabe, o rei Acabe, e Jezabel, sua esposa, que na verdade era ela que governava, e naquele momento faz-se uma prova ali no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel, combinado, combinado. Aí virou aquela balbúrdia, e primeiro a oportunidade foi dada para os 850 profetas, eles começaram a se autoflagelar e clamar: Deus Baal responde, Deus Azerá responde. Ninguém respondeu. Passou a manhã inteira, chegou: será que o Deus de vocês não está dormindo? E Elias ainda gozou a cara deles. Agora posso clamar ao meu Deus? Aí ele falou: agora pode. Aí ele falou, aí mandou jogar água, fez um escarcéu em cima do altar de adoração, do sacrifício para o Deus Todo-Poderoso. E quando ele clama, responde no Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus. Nós cantamos, inclusive, uma música dessa que eu já ouvi esses meninos cantarem. E desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E ali o povo se animou, falou: só o Senhor é Deus. Perseguiram os 850 profetas e mataram eles, porque eles estavam desviando o povo. Beleza, Acabe, observando aquilo, levou notícia para Jezabel. Falou: olha, Jezabel, mataram os nossos profetas, Elias matou os nossos profetas. Aí ela escreve uma mensagem, põe na mão do mensageiro, manda entregar para Elias, e fala assim: olha, eu mudo de nome, se até amanhã essas horas você não for experimentar o mesmo que os meus profetas experimentaram, ou seja, vai morrer. Um homem que tinha enfrentado 850 profetas, no poder da graça de Deus, experimentou o fogo de Deus descendo. Se você ouvir e ler a história de Elias, você vai ficar impressionado com o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Naquela hora que ele recebe essa notícia, que Jezabel ia mandar matá-lo, dentro das 24 horas, o que ele faz? Ele foge, porque ele teve medo. A Bíblia fala assim, olha, Elias, temendo pela sua vida, se levantou e fugiu
1 Reis 19 está escrito, fugiu, foi para o deserto, já deixou lá em Berseba, que é uma localidade ali de Jerusalém, de Judá, ele já deixou Eliseu ali, que era o moço dele, e foi embora, deserto afora. A primeira coisa que o medo, a insegurança gera em nós, e essa fuga, é a fuga da presença das pessoas. Estamos num momento de isolamento social, mas tem muita gente, apesar do isolamento social, se encontrando nas redes sociais, se encontrando no telefone, conversando, mas tem gente que está isolado, está deprimido, está fugindo da realidade. Não é isso que Deus quer, tanto é verdade que quando Elias foge, vai lá para o deserto, ele deita debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pede a Deus a morte, fala, chega Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, fiquei sozinho, não tem ninguém comigo. Talvez você esteja nessa condição, eu não suporto mais, eu não aguento mais, perdeu toda a esperança, todos os sonhos foram derribados, a coisa tomou uma dimensão que você jamais podia imaginar, isso te causou medo, fez você fugir, e muitas vezes nós fugimos até da presença de Deus. Elias fez isso e pediu a morte, mas Deus não concedeu ele isso. O anjo foi lá, levou comida, levou bebida, Elias acordou, comeu, dormiu de novo. O anjo levou mais comida, come, você vai precisar dessa comida, você vai precisar dessa bebida. O que aconteceu? Naquela hora ele recobrou as forças físicas, Deus mandou ele voltar para o Monte Horebe. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquela alimentação, chegou lá no Monte Horebe, ele não estava resolvido ainda, ele vai entrar para dentro de uma caverna, para fugir da presença de Deus, para fugir dos relacionamentos, para fugir de qualquer coisa que o envolvia, e Deus vai chamar ele para fora da caverna. Deus está te chamando, Deus está nos chamando, para sair dessa caverna do medo, para sair dessa caverna da opressão, para sair dessa caverna da ansiedade, da insegurança, e vir para fora, porque Deus quer falar contigo. E é interessante isso, porque Elias sai da caverna, mas vem um terremoto. Talvez você já deve ter visto alguns filmes disso, né? Tem muitos filmes apocalípticos aí, que mostram isso, aí vem aquele terremoto, balança tudo, vai caindo as pedras, ali naquele lugar que ele estava, as pedras foram fendidas, quebradas, se cai aquela barulhada toda, mas a Bíblia fala que Deus não estava no meio do terremoto. Depois veio uma tempestade que rasgou ali de um jeito, de uma maneira terrível, derrubando árvores, derrubando tudo. Elias ali na porta da caverna, a Bíblia fala que Deus não estava na tempestade. Depois veio fogo, muito fogo, queimando tudo em volta daquela caverna, aquela montanha queimando toda, e Elias ali em volta. A Bíblia fala que Deus não estava no meio do fogo, mas depois disso veio o que a Bíblia fala de um cício suave, uma brisa suave. E aí sim Deus estava ali. E Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? No meio dessa barulhada que eu e você estamos aí no mundo, você e eu, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. O que tem enchido a sua mente? O que você tem colocado diante dos seus olhos? A Bíblia fala no Salmo 101:3, que nós não devemos colocar coisas amaldiçoadas diante dos nossos olhos. O que você tem parado na frente do seu celular? Será que você tem parado para ouvir uma mensagem de Deus? Será que você tem ouvido um cântico nas redes sociais? Será que você tem realmente buscado alguma coisa que te fortaleça? Ou você está ouvindo a mídia que só quer vender, só quer destruir, cidade alerta, morte, sangue? Qual é a sua decisão? Como que você tem se colocado diante dessa situação? Porque Deus não falou com Elias no meio do terremoto, Deus não falou com Elias no meio da tempestade, Deus não falou com Elias no meio do fogo, Deus falou com Elias no quarto secreto, no escondido do quarto, no cício suave, na brisa tranquila. Você e eu estamos precisando sair desse movimento. Sabe uma coisa, um exemplo que eu me lembro também, eu gosto muito do exemplo de Davi. Davi ali, quando ele volta para Ziclag, que os filisteus mandam ele voltar, quando ele chega em Ziclag, a cidade estava queimada, destruída. O povo pega a pedra, os soldados, guerreiros que estavam com ele, pegam a pedra para matar Davi. Vou te matar, você que é o culpado. Eles levaram nossos esposos, levaram os nossos filhos, levaram os nossos bens, a cidade está queimada, não tem mais nada, não sobrou mais nada, Davi. E aquela barulhada, sabe o que Davi faz? Davi, ao invés de ficar no meio daquele barulho, daquela confusão, ele se recolhe no que eu chamo do quarto de guerra, num quartinho secreto de oração que o próprio Senhor Jesus fala conosco, e no Sermão do Monte.
Recolha-se no seu quarto, ora em secreto. O Deus que vem em secreto vai te honrar publicamente, irmãos. Esse é o nosso sonho, é o nosso desejo. Cai na passada. É hora de você dar uma parada. Eu chamo isso de TQSD. O que é TQSD? Tempo de qualidade, a sós com Deus. Arruma um lugar de solitude. Que lugar de solitude é esse, Ramalho? Um lugar que você fique sozinho com Deus. Deixa o celular lá no outro cômodo. Vai falar com o papai, vai ouvir a voz do Espírito, Ele vai trazer encorajamento, Ele vai te dar força e vai te arrancar esse medo, essa fobia, diante de tantas coisas que estão acontecendo. Porque Deus é fiel e pronto, acabou. Que é um outro exemplo prático, lindo e maravilhoso também que nós temos, o rei Josafá. Ah, meu Deus, uma das mais belas e lindas orações que a Bíblia Sagrada tem, segundo Crônicas, capítulo de número 20, maravilhoso. 3 exércitos, eu vibro com isso, igual Toyota da Banguela. 3 exércitos vêm marchando contra ali o rei Josafá, um bom rei Josafá, que tinha se colocado na presença de Deus, que tinha feito coisas grandiosas para a nação de Judá, para Jerusalém. Mas vai chegar um dia no final do reino dele, talvez ali, faltando os últimos 5 anos, ele governou 25 anos sobre Jerusalém e Judá, nação dividida, segurou a onda, adorou só a Deus. Mas vai chegar um dia que esses 3 exércitos vêm marchando, a força desses 3 exércitos era muito maior que a dele, muito maior. A Bíblia fala que quando ele tomou a notícia disso, ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Olha aí, povo de Deus, povo amado de Jesus, no momento que eu e você estivermos passando alguma dificuldade, eu e você temos algo que você pode fazer, que é maravilhoso. Busque ao Senhor, chame a presença de Deus. Nós estamos trabalhando na quarta-feira, pastor Maurício, pastora Rosângela, perto está o Senhor está perto, Ele está conosco aqui, Ele está contigo aí, Ele está pronto para te ouvir. Fale com Ele os seus medos. Foi Ele que nos criou, e Ele que tem todas as soluções. A pergunta que eu fiz para um amigo meu ontem, nós começamos a tratar de um assunto na área do aconselhamento, ele me pediu um conselho, eu comecei a tratar com ele, mas a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei: meu amigo, você crê na suficiência da palavra para resolver o seu problema? Ele falou assim: Ramalho, eu creio. Eu falei: então está resolvido o seu problema. É isso que eu encorajo vocês. Busque ao Senhor. E aí a oração é linda, né? A oração de Josafá, depois tem que ler lá 2 Crônicas capítulo 20, é maravilhosa. Ele fala das promessas de Deus, ele fala do Deus de justiça, ele fala do Deus de misericórdia, e ele se coloca na total dependência do Senhor. No verso 12 ele diz assim: Senhor, eu não tenho força para ir contra essa grande multidão, e eu não sei nem o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Ele estava com medo, mas ele não olhou para a circunstância. Sabe por que você está caindo, ficando paralisado? Sabe por que você está fugindo da sua realidade? Porque você está com medo e não está olhando para o Senhor, está olhando para a circunstância. Creia que a Bíblia tem todas as respostas que você e eu precisamos para resolver todas as nossas situações. O resto da história você sabe. 3 exércitos, aí Deus fala com eles: olha, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha, está resolvido. Fica tranquilo, eu vou dar a solução para isso daí. Agora é o seguinte, toma posição e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Toma posição, irmão. Toma posição, irmã. Toma posição. Em Cristo, Deus vai te dar o livramento dessa situação. E você vai poder glorificar o nome do Senhor. Creia nisso. Isso é palavra de Deus. Não estou pregando palavra de homem, não. Isso é palavra de Deus. Ele está falando, está bradando o seu coração, porque Ele tem um projeto de vida, e vida abundante. A vida de que o Senhor te prometeu é muito maior do que isso que você está vivendo. Você não precisa ficar preso nesse medo, nessa insegurança, nessa fobia, por causa das informações, por causa das circunstâncias, tudo que está no rapaz, mas está acontecendo sim. Mas acima de tudo que está acontecendo existe um Deus. Lembra lá de Eliseu e o moço dele? Quando o exército sírio cerca ali a cidade onde Eliseu morava? Porque Eliseu revelava ao rei de Israel tudo que a Síria fazia, e aí emboscava a Síria e detonava a Síria. Aí o rei da Síria ficou bravo: quem está me dedando, quem está me entregando? Não, rei, é um tal de Eliseu, ele está lá, e ele fala tudo que o senhor decide aqui na câmara do seu quarto.
Aí prende ele e traz esse homem para mim, mas eu quero ele vivo. Quando chegou o exército, cercou ali onde Eliseu saía. Geazi, o moço de Eliseu, sai de manhã cedo para dar aquela espreguiçada lá fora. Quando ele olha um exército numeroso dos sírios, chorou, teve medo. E agora, o que vai ser de nós, Eliseu? Aí Eliseu fala assim, baixa a bola, acalma o teu coração. Tem gente que está precisando aqui nas redes sociais acalmar seu coração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo isso aqui nessa manhã, aqui no meio da equipe e nas redes sociais também. Ele disse assim, maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Pastor Antônio Rosa, volta aqui por favor no violão. Maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, eu vou fazer a mesma oração que Eliseu fez, a mesma oração que Eliseu fez pelo Geazi, o seu moço. Falou com ele assim, falou com Deus assim, Senhor, abra os olhos do meu moço. O que Eliseu estava vendo, Geazi passou a ver. O que ele viu? Um exército grandioso do Senhor, em volta de Eliseu, em volta de Geazi, em volta da casa dele. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo aqui, você que está nos assistindo, você não precisa ver para crer, mas eu profetizo e declaro que existem exércitos, miríades e miríades de anjos acampados em volta da sua vida, em volta da sua casa, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. E pronto, acabou. Isso é maravilhoso. Quer mais um exemplo para a gente terminar? A gente gosta muito de bons exemplos, né? Isso é fantástico. A guerra do final de Josafá, você tem que ler lá. Ele manda o povo cantar, por isso que já pediu o pastor Antônio Rosa para vir aqui. Ele manda o povo cantar e depõe as espadas. Guarda as espadas, guarda o armamento, só vamos cantar. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre e a tua fidelidade de geração em geração. E eles cantavam subindo a ladeira. Quando eles chegaram lá em cima do monte, do outro lado não tinha mais exército. Sabe aqueles milhares e milhares de soldados, uma força muito maior do que a força de Josafá? Estavam todos mortos. Deus colocou emboscadas, segundo a Bíblia. Confusão, espírito de confusão. Eles se autodestruíram. Autodestruíram. Por quê? Porque Deus é fiel e a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Deus está fazendo coisas invisíveis e sobrenaturais agora, na sua vida, na sua família, que você não está vendo, mas Ele está fazendo. E no momento certo você vai ver. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Isso é fantástico. Fantástico. Eles voltaram para casa alegres, porque ninguém se perdeu. Eles voltaram para casa em paz. A Bíblia fala, ali em 2 Crônicas 20, que os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus, ficaram com medo do Deus de Israel. Isso é fantástico. Eles tiveram paz e voltaram muito prósperos financeiramente, porque todo o despojo da guerra foi recolhido. 3 exércitos, imagina, eles ficaram 3 dias para recolher o despojo de guerra, não conseguiram carregar tudo. Eles voltaram alegres, em paz e prósperos. Eu profetizo isso na sua vida nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, permeie o seu coração, e que a prosperidade bíblica, cristã, real, do atendimento de toda a sua necessidade, seja realmente algo palpável na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Por fim, nós precisamos falar de Davi. Davi era corajoso, sim ou não, irmãos? E não é pouco não. Enfrentar Golias, o que é isso? Mas chegou o dia dele ter que enfrentar o seu próprio filho. E o Salmo 55 fala que Davi temeu e tremeu e fugiu. Porque ele não era corajoso? Não. Eu não considero a saída de Davi de Jerusalém, quando Absalão marchou contra ele, como uma fuga. Eu considero um recuo, porque eu sou um homem de guerra e sei que tem hora que tem que recuar. Tem muita gente que está perdendo a sua família porque não sabe recuar, não sabe pedir um perdão, não sabe perdoar. Tem muita gente que está perdendo seu trabalho porque a soberba entrou no coração e não sabe obedecer o patrão, não sabe ser fiel no pouco. Tem muita gente sofrendo medos e angústias e depressões porque não obedecem a palavra de Deus. Você sabe do final da história. Davi, no Salmo 55, ele vai clamar por justiça. Ele não queria enfrentar Absalão porque ele não queria matar seu próprio filho. Mas Absalão plantou. E a Bíblia fala de Deus não se zomba.
aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele plantou rebelião e colheu morte. E outra coisa também, Davi vai falar assim: aquele que andava comigo, que ia na procissão para a casa de Deus, me traiu. Aitofel, que era um dos assessores diretos de Davi, ele atraiu Davi e ficou com Absalão. A situação foi tão crítica com Aitofel que ele se suicidou. Então a justiça de Deus, ela é perfeita. Talvez você que está me ouvindo agora, você tem que recuar em alguma coisa, para poder você gerar força e energia, para poder enfrentar essa situação, com a coragem que vem do alto. Eu quero te sugerir algo. Por que não fazer um jejum essa semana? Jejum de comida também, se você quiser sim, mas eu quero te instruir, te inspirar a fazer um jejum de redes sociais, de noticiários. Falei com a Cristina ontem, porque eu treino com ela, né? Eu treino a mensagem com a Cristina, eu faço algumas perguntas para ela, coloco algumas situações, deixo ela responder, que Deus, o Espírito Santo de Deus vai ministrando no meu coração. E eu perguntei para ela: tem necessidade da gente saber dessas notícias todas? Ela falou assim: é bom para a gente atualizar. Eu falei: Cristina, não tem. Nós sabemos que temos que usar máscara, nós sabemos que se precisar sair, sai, se não precisar, fica em casa. Nós sabemos que nós temos que fazer asepsia com álcool, nós sabemos de tudo. Por que você precisa ir além? Por que você precisa saber se aumentou, se diminuiu, se tem leito, se não tem? Se abriram cova, se compraram sacos mortuários. Meu Deus, que política suja. Tudo agora é política, para poder desgastar quem está no governo, aqui na cidade, na nação. E às vezes você e eu estamos entrando nessa. Vamos fazer um jejum essa semana? Eu te encorajo, você que está nas redes sociais, tira as redes sociais para ouvir mensagens da palavra de Deus, cânticos de louvor ao Senhor. E sai fora da frente da televisão, sai fora da frente dessas situações, porque eu quero, e você também deve querer, trazer à memória somente aquilo que possa me dar esperança. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Se você que está aqui no auditório puder, se ajoelhe na presença de Deus. Nós vamos orar e aí já vai encerrar e a gente vai voltar para os nossos afazeres. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu sei que muitos de nós, Pai, que estamos aqui presentes ou nas redes sociais, entramos aqui com o nosso coração apertadinho, porque amanhã é segunda-feira, nós temos que enfrentar os desafios esses que são otimizados pela rede social, pela mídia, aumentando muito o poder daquilo que nem é tão grande às vezes. Mas eu quero crer que o Senhor Deus vai nos dar graça para que nós possamos enfrentar a cada situação no dia que ela aparecer, porque a cada dia basta seu próprio mal. Eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor gere coragem, tire todo o medo, toda inquietação, toda insegurança desse coração, dessa alma. Senhor, coloca na mente deste homem, dessa mulher, pensamentos que possam lhe dar esperança. Senhor, dá a eles e elas ouvidos para te ouvir. Tira eles dessa barulhada do mundo e leva eles para um lugar secreto, para que eles possam ouvir a sua voz, porque eu sei que o Senhor quer falar conosco. Continue conosco nesse dia, Pai, nos abençoando. Conduza essa semana, que tenhamos a semana em que nós possamos amealhar, alcançar aquilo que Josafá e os seus homens conseguiram: paz, alegria e prosperidade real, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo essa bênção, essa vitória na vida desses queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora, redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós, hoje, nos demais dias da nossa vida, em todos os momentos, até que o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.